começar a se posicionar em intercessão, em uma conquista territorial e realmente ir para atacar o território, se levantar, se elevar às regiões celestiais com um posicionamento de conquista. Cheguei para conquistar. Paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que hoje Deus tem uma palavra direcionada para os nossos corações. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer uma mensagem poderosa. E ontem eu estava refletindo e eu recebi uma revelação e um entendimento sobre algo que eu ainda não tinha. Eu estava aqui folheando a palavra de Deus e de repente Deus me fez abrir na passagem de Jefté. E ali eu li novamente, eu já até trouxe uma mensagem aqui para vocês sobre Jefté. Só que Deus abriu meu entendimento a respeito de uma guerra espiritual que acontece, de uma guerra de territórios que acontecem para que haja uma paralisação, que não haja um avanço, né, no reino de Deus, que não haja um avanço da obra do Senhor através das igrejas, através do campo missionário. Então nós sabemos que nós temos muita resistência espiritual para realmente produzir frutos de salvação, libertação, cura. Muitas vezes nós realizamos, nos esforçamos em muitas obras para que haja frutos, para que realmente a gente obtenha ali salvação de almas, para que obtenhamos cura, libertação, para que haja ali realmente uma transformação de vida, para que se levantem novos ministérios. E aí nós criarmos, né, um exército de Cristo fortificado e a gente ampliar esse exército. Então, o que eu tenho percebido é que existe uma guerra territorial. Então, a história de Jefté, eu não sei se você conhece, mas ele era considerado como um guerreiro valente entre todos os seus irmãos e o seu povo. Mas ele não era filho da mesma mãe, né, dos seus irmãos, então eles não o consideraram como herdeiro legítimo para receber ali a herança de seu pai, que era Gileade. E ali o que aconteceu foi que, através dessa rejeição, Jefté acabou saindo e indo para Tob. E ali ele acabou se tornando um chefe, onde ele começou a chefiar um bando de marginais, segundo a palavra fala, tá? Então ali ele começou a liderar esse povo que era um povo excluído da sociedade, um povo, né, que as pessoas não davam muito valor, e ele estava ali liderando essas pessoas. Só que o mais interessante aqui é que, a partir desse momento, onde Jefté ele estava ali nessa outra região, os seus irmãos, os líderes de Israel, o convocam para uma guerra que estaria por vir. Por quê? O rei Amon, ele se coloca contra o povo de Israel. Ele começa a reivindicar terras que lá no passado, na história da peregrinação do povo de Israel tinha conquistado, porque houve uma resistência durante a peregrinação ali, e Israel precisou atacar, conquistar a região através de uma guerra, e ali eles conquistaram aquela região. Então, o que eu tenho percebido, por exemplo, em obras de evangelismo, nós temos realizado, as igrejas até algumas se propõem muito a realizar obras, né, missionárias, a fazer evangelismo nas ruas, a levar a palavra do Senhor, a panfletar, e eu acredito que essa estratégia ela continua sendo muito eficaz. Só que muitas vezes nós não estamos nos posicionando em uma guerra espiritual para a conquista de território. Então Deus falou muito isso ao meu coração e Ele me abriu de uma forma essa passagem, essa visão, ao ponto de entender que para que a gente consiga bons frutos desse trabalho no campo missionário, a gente vai entender que a gente precisa entrar em uma guerra espiritual e a gente precisa conquistar territórios. E às vezes a gente acha que porque a igreja está com a estrutura imóvel ali, a gente acaba pensando que ela já está posicionada, que ela já tem um território, né, ali conquistado e firme, mas não é bem assim. Então o que eu vejo é que o povo de Deus, ele reivindica as terras, ele guerreia, ele conquista, e mesmo quando ele conquista as terras, eles acabam sendo afrontados em algum momento pelo inimigo, e o inimigo procura o quê? Invadir. Só que Deus falou muito comigo a respeito disso, porque, gente, muitas vezes a igreja não está cumprindo o papel dela de assumir a guerra territorial, de realmente se colocar e elevar o nível espiritual no sentido de se elevar as dimensões espirituais para combater os principados e potestades que governam os ares. E ele abriu meu entendimento para entender o quê? Que existe uma guerra, uma influência nos ares, que é o próprio governo de Satanás. Nós entendemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, que ficam nas regiões celestiais, ou seja, eles estão atuando nos ares. E eles acabam ali ceifando ou endurecendo, eles têm uma força para trabalhar a ponto de não permitir que o solo do coração do povo se torne um solo fértil, para que haja distração, para que haja todo tipo de
impedimento para que a pessoa receba ou para que a pessoa acolha a mensagem como deveria, vocês entendem? Então existe uma guerra espiritual acontecendo durante todo esse período, aonde se não existe essa conquista de território, nós não conseguimos produzir bons frutos, nós não conseguimos ver resultados de um trabalho. E ainda que a obra esteja sendo realizada, nós não vemos muita salvação, nós não vemos muitas pessoas recebendo a mensagem, sendo transformadas, porque o povo de Deus muitas vezes não está se posicionando nas regiões celestiais para atacar o inimigo e conquistar o território. Então, às vezes a igreja está ali, quietinha, ministrando, fazendo até as obras, mas não está produzindo efeitos desejados, porque nós não estamos entrando em guerra, nós não estamos entrando em uma intercessão de guerra. Vocês conseguem entender o que eu estou tentando explicar para vocês? Então, muitas vezes, é um abrir de entendimento. Eu estava aqui olhando em Efésios, vamos aqui dar uma lida em Efésios, no capítulo 2, no versículo 2, vai dizer assim: seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo, e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Entendem aqui? Então aqui vai falar a ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do ar. Então as pessoas estão sendo governadas e influenciadas por essa influência, por esse príncipe que está nos ares. Então, antes de você conseguir obter frutos de salvação, nós vamos precisar primeiro conquistar o território. E foi o que Jefté fez. Jefté, ele se posicionou porque ele entendeu a história do seu povo, ele entendeu que a igreja governava, que foi-lhe dado um poder de governo para resistir contra todas as obras do maligno. O território que eles tinham conquistado era a herança. Igual, nós obtemos uma herança territorial, nós temos ela por herança, mas nós precisamos reivindicar. Só que muitas vezes nesse processo as pessoas têm receio de se posicionar, porque existem guerras contra principados e potestades, que se a gente não estiver muito posicionado no reino de Deus, se a gente não estiver com uma vida no altar, em santificação, com a vida fechando as brechas, como eu acredito que todo cristão deveria estar, a gente não consegue ser vitorioso nessa guerra. Então, de fato, o que acontece é que muitas vezes nós vemos e nós estamos olhando o reino de Deus de uma forma um pouco egoísta, olhando por interesse próprio, onde a nossa salvação, a salvação da nossa família, já é o suficiente. Então, a gente procura fazer o mínimo possível para que aconteça isso, porque para a gente é incômodo, né, não ver os nossos familiares salvos, não ver os nossos familiares libertos, porque atinge a gente de certa forma. Mas quando a igreja precisa se posicionar pelas almas que estão na perdição, que estão nos vícios de substâncias químicas, que estão na prostituição, imoralidade sexual e dentre outras iniquidades e transgressões, a gente não se posiciona, a gente não quer guerrear por essas almas, sendo que a igreja deveria assumir esse papel, entende? Então, muitas vezes, a gente precisa elevar o nosso nível espiritual, elevar o nosso nível de santificação para obter um avanço realmente considerável no reino de Deus, a ponto de que haja essa salvação em massa que nós estamos esperando, sabe? E para que renda realmente frutos essas obras evangelísticas que realmente poderiam resultar em mais ganhos. Mas, às vezes, a gente está agindo no nosso próprio esforço, a mensagem é pregada, mas não existe uma conquista territorial. Então, existe uma guerra que precisa ser vencida no mundo espiritual para a conquista do território. E aí, o Espírito Santo possa trabalhar de uma forma, com uma liberdade maior ali no coração dessas pessoas, entende? Porque elas já estão cativas, muitas delas já estão sendo oprimidas pelo inimigo, e isso acaba realmente endurecendo demais o coração delas. Mas, se o território estiver sob influência de potestades e principados, nós não conseguimos escolher o que deveríamos, entendam? Então, o que nós precisamos entender é o que nós precisamos nos posicionar para começar a fazer da igreja um exército realmente que esteja pronto, que esteja apto para essa guerra espiritual a ponto de que isso aconteça, para que haja realmente um avivamento. Então, existem muitas igrejas em vários pontos, mas poucas estão se posicionando para a conquista territorial, vocês entendem? Então, Deus tem falado muito isso no meu coração, sobre a igreja começar a se posicionar em intercessão, em uma conquista territorial e realmente ir para atacar o território, se levantar, se elevar às regiões celestiais com um posicionamento de conquista. Cheguei para conquistar, entendeu? Eu sei que quando eu cheguei aqui, eu fui muito resistida aqui por uma potestade, por um principado territorial.
E Deus falou no meu coração que o principado, a potestade que domina aqui é uma potestade que atua com vícios de substâncias químicas, com miséria, com escassez, com imundícia. Então existe principados e potestades e fora os espíritos familiares que também governam aqui na Terra. E isso acaba prejudicando muito o nosso trabalho, entende? Então a igreja precisa começar a se posicionar como intercessores e uma intercessão de guerra para atacar, para defender e para contra-atacar. E ali, quando a gente obtém, né, essa conquista territorial, os frutos são visíveis. Os frutos são visíveis. E eu vejo muito isso na história de Jefté. Jefté, ele conhecia muito, gente, a história de Israel. Ele conhecia tudo. E aí, quando Amon foi até ele para reivindicar terras que não eram do direito dele, ele se posicionou: opa, nós já conquistamos esse território, ele é nosso por herança e por direito. Então, às vezes a igreja ela não está se posicionando dessa forma. Ela está deixando, porque realmente guerras espirituais contra principados e potestades rendem soldados feridos. Então, em guerra, é fato, vai haver soldado ferido. Mas vamos nos posicionar mesmo assim, porque é para isso que nós fomos chamados. Eu queria deixar essa mensagem, essa passagem que Deus trouxe ao meu coração. Eu agradeço por essa oportunidade. Até o nosso próximo vídeo.